Vamos falar agora, aqui no 60 Minutos, você está nos acompanhando ao vivo. Boa tarde, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. A gente está gravando agora na quarta-feira à tarde, um pouco mais de 2h30, 2h34 da tarde. Então, se você está nos acompanhando no YouTube também, bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que você quiser acompanhar essa entrevista. Eu vou falar aqui de investimentos alternativos, mas eu posso até dizer que são investimentos alternativos aos investimentos alternativos, porque os investimentos tradicionais são Bolsa CDB, renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento, isso você tem nas corretoras mais tradicionais. Aí o que aparece normalmente como investimento alternativo? Criptomoedas. É a principal e tem diversos tipos de criptomoedas. E aí tem também quem fale do urânio, tem outras questões, cannabis também está começando a aparecer como alternativo, e tem um outro alternativo também que está muito na vida das pessoas e muito na vida das empresas, mas poucas vezes aparece como oferta de investimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com uma empresa que é focada nesse tipo de investimento, que é a Hearst Capital. Ela foi fundada em 2017, origina mais de 400 milhões de reais para mais de 3 mil investidores em tipos diferentes de investimentos. Eu vou conversar com o CEO e fundador da Hearst, Arthur Farache. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Obrigado pelo convite. É uma honra para a gente poder participar aqui do programa 60 Minutos. Parabéns pelo trabalho. Como eu falei aqui, antes da gente começar a entrevista, a gente fundou a empresa em 2017 e o nosso foco sempre foi levar investimentos alternativos da forma como o mercado financeiro está acostumado a estruturar produtos de investimento, mas levar direto para o investidor final. Então, o que a gente faz aqui é procurar teses diferentes de investimentos que às vezes são muito nichados ou que estão acessíveis apenas a grandes fortunas, para fazer isso de forma online, com tecnologia e de forma que o pequeno investidor ou o investidor comum, que nem eu, você, etc., possa investir pequenos valores e, com isso, diversificar uma carteira que já deveria estar composta aí por renda variável, renda fixa. A gente leva investimentos alternativos para diversificar ainda mais portfólios. No site da Hearst tem aqui 4 classes de ativos principais. Tem 2 que a gente até encontra mais no mercado financeiro tradicional, que são ativos imobiliários e crédito empresarial, mas pelo que eu pesquisei, a Hearst oferece, mas não do mesmo jeito que as corretoras. Mas o que me chamou mais atenção foi o royalty de música, que nunca pensei que eu poderia ter a possibilidade de investir em direito autoral de alguma música, e ativos judiciais. Como é que a Hearst chegou nesses tipos de investimentos que são tão fora do chamado caminho do padre, que dificilmente você vê como um investimento assim aberto de varejo? Legal. Eu acho que tem vários jeitos de responder a sua pergunta. Assim, até o que você vê aí que é mais tradicional de imóvel e crédito privado, a forma como a gente faz aqui, o momento em que a gente entra nesse tipo de ativo é um momento diferente do que está disponível para o mercado financeiro tradicional. Agora, falando em relação a essas teses que são mais diferentes, de créditos judiciais ou royalties de música, a verdade é que a gente aqui tem uma curiosidade muito grande, aliada a uma disposição de sair aqui da Faria Lima em São Paulo e estudar e falar com as pessoas, gastar sola de sapato buscando coisas diferentes que às vezes a princípio parecem tão diferentes ou parecem muito pequenas ou parecem mercados muito opacos, e a nossa disposição e curiosidade é de ir lá estudar, experimentar, falar com as pessoas, fazer pequenos investimentos com o nosso próprio capital. E é a partir do momento em que a gente consegue um pouco mais de segurança ou de entendimento sobre aquele ativo, sobre o comportamento dele, sobre como o mercado funciona, sobre as regras que regulam aquele mercado, a gente começa a ganhar confiança, e aí sim, em determinado momento, a gente fala que vale fazer uma aposta maior de estruturar investimentos para os nossos investidores na nossa plataforma. Então, é uma construção de muita curiosidade e disposição, né? Basicamente isso. Então vamos não foi diferente nem com música, nem com ativo judicial, enfim.
Pois é, vamos começar, vamos parte a parte. Ativo judicial. A gente que trabalha com gestão de empresa e conhece empresários e tal, acaba acompanhando. Eu conheço histórias aqui de Criciúma e da região de advogados, principalmente do setor trabalhista, que além do trabalho normal do advogado, de representar o seu cliente, acaba fazendo um tipo de negociação que é o quê? Ele compra a sentença, porque demora até pagar, até a empresa pagar e tal, ele acaba comprando, paga para o cliente, precisa do dinheiro na hora, muitas vezes, paga para o cliente com um deságio, né, com um desconto, e depois ele vai receber o dinheiro, muitas vezes corrigido, e acaba, nesse spread, acaba tendo lucro. Isso o advogado faz direto com o cliente. É essa mesma ideia para os ativos judiciais que vocês negociam pela Hearst? Como é que vocês chegam? Vocês têm parcerias com advogados? Vocês buscam processo por processo? Vai na justiça? Como é que vocês montam a carteira? É bem parecido com isso, e essa é uma das estruturas que a gente usa para estruturar o produto de investimento. Então, faz parte do nosso negócio avaliar o processo judicial, entender o risco, entender as chances de sucesso, entender quem que é a contraparte daquele processo e, consequentemente, qual é o risco de crédito daquela contraparte e realmente lá na frente efetivar o pagamento ou não. Então, tem inúmeros riscos envolvidos, mas a estrutura de remuneração é muito parecida com isso. A gente precifica o processo de acordo com o crédito que lá consta, trazendo a valor presente com um determinado deságio, que vai depender do risco. E aí, quando eu falo do risco, envolve vários fatores diferentes. Então, essa é uma estrutura bem comum, é uma estrutura comum em que a gente adquire 100% do crédito, né? Existe uma outra estrutura que a gente chama aqui no mercado de earn-out, em que a gente olha o crédito. Então, vamos dizer que o cliente do advogado tem para receber 100 alguma coisa, e ele precisa de um dinheiro hoje, a gente consegue, e aí a estrutura, a gente não consegue chegar no preço, não consegue chegar no consenso em relação a preço. O que a gente faz é antecipar de 10 a 20, e esse 10 a 20 a gente corrige numa determinada taxa, então uma taxa aí de juros. O 100 está sendo corrigido por outra taxa, que é a taxa da justiça. E aí, quando sair lá na frente, o resultado desse processo, a gente recebe primeiro nossa parte corrigida aquela taxa que a gente combinou, e a diferença que fica para o dono do processo. E aí funciona bem porque a gente não perde muito tempo discutindo preço, né? Discutindo, isso vale tanto, vale tanto. Então, costuma funcionar bem. E aí o cliente se sente confortável porque muitas vezes ele nos paga com a própria remuneração do processo. Quer dizer, nunca eu chego a atrapalhar o principal dele. Ele me remunera através da remuneração dele, porque está sendo corrigido pelo valor do todo. Mas sem querer ser muito técnico, assim, existem algumas estruturas diferentes. Essas duas são as mais comuns para crédito judicial, e é isso. Certo. E, por exemplo, num ativo como esse, ele é um fundo de investimento? E quando eu pergunto se é um fundo de investimento, é algo que eu entro agora, vai ter D mais 15, D mais 30, eu posso vender de novo a cota? Ou é algo mais parecido com um produto estruturado com taxa de vencimento, como uma renda fixa? Quando eu entro nisso, eu entro no quê? No que eu estou investindo exatamente, eu como investidor, como cliente do outro lado? A gente aqui tem algumas estruturas, né, com as quais a gente costuma trabalhar. Então, a gente também faz fundo, mas isso acaba sendo estruturas que encarecem um pouco o produto e acaba que para o varejo não fica tão interessante. A estrutura mais comum que a gente distribui aqui é via token. Então, a pessoa compra um token que é uma participação daquele crédito judicial. E aí você tem dois poréns, né, duas características importantes que vale a pena ser citadas aqui. A primeira é que o token você consegue revender no mercado secundário. Então, funciona como se você precisasse sair. O prazo de liquidez que normalmente os fundos possuem, né, de D mais 15 que você citou. Na verdade, você tem o token, você pode escolher dentro do número de tokens que você tem, se você quer vender parcialmente ou na sua integralidade dentro do nosso mercado secundário. O mercado secundário é difícil dizer se vai ter liquidez suficiente,
mas é um mercado que está crescendo bastante, então nosso volume tem crescido mês a mês. E também você corre um risco aí de acabar deixando algum dinheiro na mesa. Mas fato é que hoje você consegue sair da operação. A outra característica importante de citar sobre o token, sobre essa estrutura diferente, é que se você receber lá no pagamento daquele crédito judicial um valor abaixo de R$35 mil, você vai ser isento de imposto de renda. Então, vamos dizer que eu investi R$25 mil. 25 mil, fui lá e investi. Comprei um determinado número de tokens, né? Quando eu for receber esses tokens e esses tokens com juros ficar abaixo dos 35 mil, digamos, 34.999, eu sou totalmente isento de imposto de renda. Então, essa é uma característica interessante para investir nesse tipo de estrutura. Quando que, se você fosse fazer isso via fundo, você ia ser tributado lá pela tabela regressiva de imposto de renda, provavelmente renda fixa, o que não deixa tão atrativo assim. Mas, enfim, a gente aqui não é muito apegado à estrutura, a gente olha o que é mais eficiente do ponto de vista do nosso investidor, tanto em custo, tributos, etc. E aqui a gente acaba usando uma coisa uma hora, outra coisa outra hora, etc. Então é isso. E sobre os direitos musicais? Esse aí eu não tenho nem parâmetro. O dos ativos judiciais eu ainda tinha um parâmetro porque eu sei um tipo de negociação que existe. O direito musical eu não sei. Vocês vão direto nos cantores? Vocês vão nas gravadoras? Como é que vocês negociam isso? O que vocês adquirem? É engraçado que acabou que você tomou como exemplo duas classes de ativos alternativas, né? Que são muito de nicho. Então, como você bem citou, assim, os advogados acabavam operando esse ativo, adquirindo com deságio, quando o cliente precisava e tal. Em royalties de música acontece a mesma coisa, quer dizer, as editoras ou as gravadoras acabam antecipando esses royalties de música quando um titular precisa de um dinheiro à vista, né? Então, isso é bastante comum, inclusive dentro desse nicho, que editoras e gravadoras antecipem valores para titulares de direito autoral, que são normalmente os compositores, os intérpretes de uma maneira geral, as bandas, os artistas, enfim. Então, mas esse ativo funciona basicamente de dois modos, né? O que a gente chama aqui de execução pública. Então, tudo que você ouve, digamos, no mundo offline, rádio, TV aberta, show, tudo aquilo paga direito autoral por um sistema chamado de gestão coletiva de direito autoral, que quem comanda isso é o ECAD, e o ECAD arrecada esses valores e depois repassa esses valores para os titulares, né? Tanto os compositores quanto os artistas. Então, isso é um modo de receber dinheiro de música. O outro modo de receber dinheiro de música é do digital. E aí é um outro sistema diferente, em que as plataformas, e eu estou falando de YouTube, Spotify, Deezer, etc., no momento em que as pessoas ouviram essas músicas de forma privada, portanto não é execução pública, porque é você escutando no seu Spotify, o Spotify arrecada esse direito autoral que está lá, ele arrecada assinatura, e parte das assinaturas, uma parte do faturamento do Spotify, vai para remunerar os titulares dos direitos autorais, né? Então esses recursos que vêm desse sistema de reprodução no meio digital, normalmente o Spotify, o Deezer e o YouTube pagam para uma empresa chamada agregadora, que ela agrega várias plataformas, elas recebem esses montantes e elas distribuem esses montantes para os titulares, né? Mas às vezes você não precisa dessa agregadora se você tiver uma gravadora muito forte. Então, hora agregadora, hora gravadora, e tanto faz também, isso é uma definição, uma diferença técnica, mas basicamente é isso. Você tem o Spotify que passa por uma empresa que pode ser uma agregadora ou uma gravadora, e aí depois essas empresas pagam os titulares de direitos autorais. E isso acontece todos os dias, tem crescido mês a mês, né? É uma aposta bem interessante que a gente tem feito aqui. E quando tu fala de direito autoral, tu tá falando de propriedade ou de dívida? Tu tá falando...
Se não me engano, foi Michael Jackson que comprou os direitos das músicas dos Beatles quando estava vivo ainda. Então, para sempre, ele receberia direitos pelas músicas dos Beatles porque era uma propriedade dele. E pela explicação que tu deu, parece mais um título de dívida. Tu está me fazendo uma antecipação de dinheiro, eu tô te devendo alguma coisa que eu vou acabar te pagando. Esse investimento pela Hearst do direito autoral é mais para um lado ou para o outro? Muito, muito boa pergunta. Pode ser as duas coisas, na verdade, né? A gente tem feito mais dívida, né? A gente tem feito mais antecipação de recebíveis. Uhum. Então, assim, vamos diferenciar o que é o ativo em si, que é o direito autoral, do que é o produto de investimento. O direito autoral possui um fluxo de caixa de até 70 anos depois que morre o último compositor. Se eu estou falando de uma composição, de obra. Agora, se a gente está falando de uma gravação, né, fonograma, são as mesmas coisas, Uhum. São 70 anos depois da publicação. Então, imagina que a gente publicou uma música hoje, começa a contar do ano que vem, 70 anos. Durante esses 70 anos para frente, os titulares desses direitos recebem os direitos autorais. Né? Toda vez que essa música é executada publicamente ou reproduzida no meio digital, pagam-se esses direitos autorais. Então, assim, tudo isso para dizer como é que funciona o ativo. As operações que a gente tem feito na plataforma são operações em que o investidor adquire os recebíveis referentes aos próximos 36 meses daquelas músicas, daquele catálogo, né? Somadas em conjunto. Então, a gente já fez operação em 36 meses, já fez 72 meses. A gente tem feito mais operações um pouco mais curtas, porque a gente percebe que há um apetite maior do nosso investidor por operações não tão longas. Então, a gente tem essas operações. A gente tem também o costume de aglutinar os catálogos por gênero. Então, hoje tem uma operação de sertanejo. Se você quiser estar exposto ao gênero musical de sertanejo, que é o mais tocado no Brasil, mas a gente também tem uma operação de gênero musical do forró, que também é interessante, tem suas características diferentes e que tem também uma taxa de retorno um pouco maior. Então, o investidor, quando ele liga aqui na nossa empresa, ele vai ter pessoas que conseguem ajudá-lo a diversificar, entender um pouco o risco, diferenciar risco e optar por fazer esses investimentos. E a gente está falando de música, e aí tu falou das oportunidades que estão abertas agora, aí eu vim aqui, tô com o site aberto na outra tela aqui, e eu vi que não é só música, né? Tem arte também, Acervo Emiliano de Cavalcante. E aí aqui eu já quero aproveitar o gancho para uma outra pergunta, tem aqui 16,06 ao ano. Isso é uma taxa fixa garantida? Isso é uma expectativa? O que é? É tipo um título de renda fixa? É tipo um COI? Porque às vezes parece, do jeito que é apresentado, com validade de tantos meses e tal, parece que o COI também, que é tão amado e odiado, dependendo de quem fala. Com o que a gente pode comparar se a gente quiser fazer um paralelo com o mercado normal, com o mercado tradicional? Legal. Bom, a gente tem obras de arte também, uma tese nova que a gente começou em julho, salvo engano. Uhum. A gente começou tokenizando um acervo de 3 obras do artista Abraham Palatinic. Uhum. Essa do de Cavalcante é a nossa segunda operação de arte. São operações muito legais porque é um ativo ligado ao consumo de alta renda e tem suas características específicas. É um ativo descorrelacionado, é um ativo real, então o ativo existe, você consegue tocar, etc. E a depender de como você estrutura essa operação e como você olha essa operação, você consegue retornos bem interessantes aí, de maneiras bem segura. De uma maneira geral, todos os nossos investimentos são projetados em 3 cenários: o cenário base, o cenário otimista, o cenário pessimista. Lembrando que não é renda fixa, apesar de a gente, para ilustrar os cenários para o nosso investidor, explicitar uma taxa de retorno dentro de cenários que a gente acredita que vai acontecer. Então,
A gente acha que, na melhor das hipóteses, vai acontecer o nosso cenário otimista. Se tudo acontecer como a gente acha que vai acontecer o que está no cenário base. E, na pior das hipóteses, dentro do que a gente consegue projetar para o futuro, você vai ter lá o cenário pessimista. Tá? Então, isso daí é uma forma de indicar para o investidor de varejo, que não é um investidor que vai conseguir gastar muito tempo, né, fazendo as suas próprias contas, indicar falando aqui, olha, a gente fez uma análise prévia, você consegue usar essa nossa análise prévia de forma objetiva e entender se isso faz sentido ou não para você. Mas isso não é renda fixa de forma alguma, todo investimento tem risco, não é diferente dos nossos investimentos. Há aí um risco, hora de liquidez, hora de perder recurso, hora de realmente um risco de mercado. Então, o investidor precisa ler a nossa lâmina, que a gente prepara com muito afinco aqui, e estar confortável em conviver com esses riscos em torno da rentabilidade que esses cenários demonstram. Não tem muito outro jeito, Arthur. É isso mesmo. Faz parte do mundo de investimentos, pensar em risco, pensar em retorno e prazo. A gente acabou pulando dois aqui, porque me parecem mais tradicionais. Se tiver alguma diferença muito grande, tu quiser destacar, que são os imobiliários, né, os ativos imobiliários e o crédito empresarial. O crédito empresarial, quando fala, a primeira coisa que eu penso é debênture. É esse tipo de ativo que vocês negociam pela Hearst como crédito empresarial ou é alguma coisa diferente do tradicional também? A gente, no imobiliário, a gente tem um momento de entrada no empreendimento imobiliário, numa incorporação, diferente do que normalmente aparece em produtos ligados a esse setor da economia. Então, o que a gente possibilita nas nossas operações é que o investidor entre junto com o incorporador no momento do terreno, e aí ele vai correr o risco de uma aprovação das licenças, mas ele consegue sair e retornar o capital dele quando o empreendimento é lançado já nas primeiras vendas. Então, é um momento da incorporação imobiliária diferente do que você consegue acessar via mercado financeiro tradicional. Quer dizer, a gente está entrando mais ou menos no mesmo preço do metro quadrado que o incorporador, correndo o risco aí de aprovação das licenças necessárias, e a gente sai no momento... Então, você não corre muito risco da construção em si. É um negócio meio diferente. Uhum. O crédito empresarial, aí a gente conseguiu ser bastante criativo. Com isso, a gente tem uma empresa parceira que tem convênio com grandes empresas, e nesse convênio a gente consegue dar crédito para os fornecedores das grandes empresas. A gente consegue adquirir as duplicatas que os fornecedores venderam para grandes empresas, vão receber em 30, 40, 60 dias, e a gente consegue comprar essas duplicatas e receber da grande empresa. Então, é um pouquinho diferente. E eu não posso deixar de te perguntar isso aqui, de novo, na tela de oportunidades aqui, me piscou na minha cara aqui. Carteira precatórios federais é uma das oportunidades que tem aqui, a expectativa de rentabilidade é de 16%, e a gente está acompanhando, né, pelos portais, até pela televisão, é um dos principais destaques falando de governo federal na economia, os precatórios, vão estourar o teto, paga precatório, não paga precatório, o que o STF fala, tal. Como é que vocês que têm um produto estruturado baseado nos precatórios estão vendo isso e qual a expectativa que vocês esperam de conclusão desse caso? Ótima pergunta. A gente já trabalha com precatório há um certo tempo. A gente já viu outras semicrises aparecerem relacionadas a isso, especialmente no ano passado, quando a gente teve uma constrição orçamentária dos estados, e é engraçado porque parece que o calote dos precatórios habita o inconsciente dos políticos brasileiros, e toda vez que as coisas apertam, a parte mais fácil aqui da sinapse neuronal é falar, puxa, tem um negócio ali que eu não preciso pagar, né? Quando, na verdade, isso é a maior falácia que a gente pode escutar. O precatório é tão dívida quanto qualquer outra obrigação do ente público. A diferença é que a gente vem de um histórico não tão distante, em que a gente tratava o precatório como uma semidívida, né? Uma quase dívida.
Eu acho que toda vez que acontece essas discussões, a tese de investimento precatório é levada a teste, né? Então, a gente veio passando ao longo dos anos alguns testes. Vários políticos levantaram essa bandeira: vamos dar o calote, vamos reparcelar, vamos mudar a taxa de correção, etc. Tal. Até hoje, assim, desde que quando a gente começou, mais ou menos depois da emenda constitucional 62, as coisas costumaram ir pelo caminho correto, pelo caminho onde você trata com seriedade o que é obrigação, o que é dívida, etc. Mas hoje a gente está num momento diferente, né? A gente está, na verdade, a quantidade, o volume de dinheiro a ser pago no precatório da União excede bastante os limites com os quais ela pode pagar dentro do orçamento, e aí você precisa fazer alguma coisa. A gente olha isso de forma muito tranquila, porque no final do dia a gente aqui é um intermediário, né? Se mudar a regra, quer dizer, no mínimo, na mínima suspeita de mudança de regra, a gente já começou a comprar como se fosse o pior cenário. Quer dizer, quem que vai, infelizmente, como sempre, levar a pior infelizmente, é o credor da União, é o credor do Estado, que já teve que tolerar décadas de uma disputa judicial, e aí depois que ele ganha a disputa judicial, ele recebe um título, e é uma coisa já, é uma excrescência nossa, né? Uma jabuticaba. O Estado não paga dinheiro, ele dá um título na mão da pessoa, esse título entra no orçamento público, por algum motivo, e esse orçamento público vai pagar esse credor em determinado tempo. Então, para ser muito sincero, assim, nós somos os intermediários e a gente joga conforme as regras do jogo. Na menor hipótese, na hipótese mais remota das regras de precificação piorarem, a gente começa a comprar com a regra pior. Não tem jeito, né? E aí, infelizmente, o que acontece é que aqueles credores acabam tendo títulos que valem menos. Por outro lado, a gente vê que toda vez que há esse tipo de discussão, o mercado movimenta. O mercado movimenta muito, Arthur. E são nesses momentos em que a gente aproveita grandes oportunidades de comprar barato e conseguir levar um retorno melhor para o nosso investidor. Então, assim, para a gente é um pouco... a gente pode até, em uma ocasião ou outra, ficar descoberto e a gente ser pego, mas a gente nunca faz algo tão longo. Então, se mudar a PEC, e a gente nunca faz algo muito grande. Então, por exemplo, nessa carteira de precatórios federais, os nossos precatórios não vão ser atingidos pela PEC, porque são precatórios de tickets pequenos. Os precatórios que vão ser atingidos pela PEC precisam ter um limite mínimo de 44 milhões, na última vez que eu li a PEC, então são precatórios bem grandes. Esses precatórios que a gente tem hoje são de tickets médios em torno de R$500 mil cada um. Então, eles não vão ser atingidos pelo parcelamento da PEC, percebe? Então, a gente toma um pouco desses cuidados na hora de adquirir, de montar essas operações, mas só que daqui para frente a gente começa a fazer algumas outras operações. Sabe aquela história de que na bolsa você tem que comprar quando cai, né? Caiu o preço, é a hora de comprar. Precatório é a mesma coisa, né? É o mercado. É nesse momento de desconfiança, nesse momento de crise, nesse momento de problema, é que aparecem as melhores oportunidades. E a gente está aproveitando essas oportunidades agora, e quem vai conseguir surfar essa onda são aqueles investidores que conseguirem entender isso e entrarem nessas operações. Bem explicados os ativos. Quem está acompanhando está interessado em investir em algum desses ativos que a gente apresentou aqui. A Hearst é uma asset e os seus produtos estão distribuídos em plataformas como corretoras, ou para investir tem que ser direto com a Hearst? Hoje nós somos uma plataforma de investimento online, então hoje a gente distribui apenas dentro da nossa plataforma. Eu gosto de brincar aqui que a gente é um sistema Apple, né? Tudo que a gente faz só se conecta com a gente, só conversa com a gente, e esses produtos diferentes, estruturados de maneira diferente e cortando todos os intermediários, você só vai encontrar aqui na Hearst. É por isso que a gente consegue entregar mais retorno para o nosso investidor. Que se a gente se utilizasse do mecanismo de mercado de capitais
das grandes corretoras, dos grandes bancos, a gente ia deixar tanta margem no meio do caminho que, ao invés de você ganhar 16% ao ano numa carteira de precatório federal, provavelmente você ia ganhar 6% ao ano, né? Então, por quê? Porque você tem muito intermediário para remunerar, que captura dinheiro, não tem outro jeito, né? Então, a gente estrutura, coloca na nossa plataforma, o nosso investidor consegue capturar mais esse upside. Arthur, obrigado pela atenção, obrigado por ter aberto esses investimentos alternativos aos próprios investimentos chamados alternativos, investimentos totalmente fora da curva normal que a gente acompanha. E eu já quero deixar marcado contigo o compromisso de a gente voltar a conversar daqui a um tempo. E aí tu deixa a função de CEO da Hearst por um momento para falar como diretor da Associação Brasileira de Crowdfunding. Maravilha, Arthur. Vai ser um prazer. Muito obrigado pelo papo. Espero que tenha contribuído para o seu público conhecer um pouco mais dessa classe de ativos que vai ficar cada vez mais comum aqui no Brasil. O cenário de juros altos parece ter acabado e a gente vive um momento em que os lucros das empresas da Bolsa, a gente não sabe exatamente para onde vão, né? Então, é um momento em que no resto do mundo inteiro se fala cada vez mais de investimentos alternativos, que são descorrelacionados, que trazem um outro componente de risco para a carteira e, por que não, uma rentabilidade melhor. Então, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar o que a gente tem aprendido nesses últimos anos aqui e conta comigo para o próximo papo, vai ser um prazer. Maravilha, conversei com Arthur Farache, que é CEO da Hearst Capital.